tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Vamos falar agora sobre desenvolvimento, sobre o estado do Piauí. Vamos falar sobre uma palestra de uma grande figura nacional que vem aqui trazida pelo Movimento Empreender Piauí. E quem está aqui para falar sobre tudo isso é o presidente do MOVE, o Movimento Empreender Piauí, que está trazendo Aldo Rebelo para falar para o empresariado piauiense. Tudo bom, Marcelino? Tudo ótimo, bom dia. Bom tê-lo aqui de novo. Obrigado. Na sua e na nossa casa. Prazer é todo meu. Bom, vamos começar falando, Marcelino, você ainda compõe o Comitê de Turismo do Estado, né? Sim. Bom, queria que você falasse um pouco sobre o turismo no nosso estado, Marcelino. Qual é a tua visão? Posso lhe dizer, sem medo de estar errando, que o turismo no Piauí tem, na minha visão, tem duas fases. A fase em que o senador Freitas Neto foi governador, que ele deu um bom legado e incentivo para o turismo, né? Principalmente no litoral, que talvez para mim é o maior patrimônio turístico do estado, né? Depois a gente vai para a Serra da Capivara e tem vários outros que o próprio piauiense conhece pouco. Desconhece, né? Eu pergunto a várias pessoas se conhecem a Cachoeira do Urubu. Muita gente não conhece. Mas é muito mais gente que não conhece do que conhece. Ou conhece só de ouvir falar, né? Ou isso, né? Mas nunca foi lá, certo? Então, Piauí tem muita coisa bonita, muita coisa bonita. Eu já fiz algumas rodadas pelo Piauí, num círculo de amigos que a gente tem, que é Rota das Emoções. Muito bacana. Certo? Que sai visitando o Piauí, fazendo realmente reconhecimento, e o que tem de inscrições rupestres nesse estado é um negócio avassalador. É verdade. Né? E ninguém ainda descobriu que o europeu, né, bem mais acima do que o americano, mas o europeu, ele adora isso. Ele adora ver coisas passadas, ver coisas bem... História, né? É história, exatamente. História. Então, o Piauí é muito forte. Então, teve essa fase do Freitas, que foi muito boa. Depois ficou um pouco, na minha opinião, esquecido, né? E voltou agora com o governador Rafael, né? Ele tem tentado, né, dar um outro up no turismo do estado. Mas acho que ainda é muito incipiente, certo? O Piauí precisava, né, concentrar onde ele é forte. Onde é que ele é forte? No litoral, que o nosso litoral é muito bonito. Muito, muito bonito. E pequeno, que é fácil de você cuidar. Olha, quem diz que o litoral não está sendo visto, não está se desenvolvendo, não conhece o nosso litoral. Mas o que chama a atenção é o seguinte, você tem ali, a partir de Atalaia para frente, está bacana, pousadas... tem coisas que você nem acredita que está no Piauí. Uhum. Mas, no entanto, aquela área mais tradicional, Praia de Atalaia, eu fiquei tão triste agora, recente. Eu tive tudo lá, abandonado, né? Não é? Eu tive agora, fui para um hotel, que você deve conhecer mais do que muitas pessoas aqui, e, de repente, um hotel que há 10 anos, 20, 15 anos, era um baita do hotel, hoje está uma coisa assim... que eu não sei se vai conseguir segurar por muito tempo. As coisas cresceram mais para frente, houve um abandono, tem a questão da falta de estrutura, até o acesso é muito assim perigoso, à noite não tem iluminação, a própria orla não está bem iluminada, não abre à noite, a única orla do litoral do Nordeste que não abre à noite, né? Então assim... E tem uma avenida tão bonita, né? Tão bonita. Agora ali precisava realmente, eu fiquei feliz com essa informação sua, de que o governador vai ter um novo olhar sobre aquilo tudo. Ele, né? Já está tendo, inclusive. Agora, na minha opinião, como eu faço parte do trade turístico, eu acho que ainda é um pouco incipiente, tá? É preciso dar mais atenção. Você deu um exemplo claro, certo? A orla do Atalaia. Aquilo ali é o cartão postal do nosso litoral. E por incrível, só fazendo o registro, o hotel era o Hotel Amarração, né? Sim. Que fica na praia praticamente. E eu pude observar, quando eu saía de manhã,
Eu nunca ficava ali, fui só um dia em Atalaia. Os outros dias a gente ia pro Coqueiro, lá para Barra Grande, lá para o Macapá, que eu adoro. Que é ali, lindíssimo. né? Mas assim, ainda é Atalaia, ainda é o grande atrativo. Excursões do Piauí todo, inclusive do Ceará. Então, assim, precisamos urgentemente revitalizar aquilo ali, né? Temos também a questão da segurança pública, que à noite, em função do avanço de facções, aquilo ali está muito temerário. Sim. Mas eu queria até fazer um registro aqui. A gente está falando de facção, a gente está falando de segurança, mas se comparado ao Ceará, o Piauí tá um paraíso ainda, né? Ainda, porque graças a Deus. No Ceará é que o negócio tá... E também é uma coisa que tem sido bem comentado na sociedade, é que a sensação de segurança hoje para a gente melhorou. Melhorou. Né? Você vê mais carros de polícia na rua, você vê, inclusive, a própria prefeitura deu uma reforçada grande com a guarda municipal, certo? né? Então eu pelo menos me sinto um pouco mais seguro, né? Ainda falta muito para a gente chegar no... Mas assim, já melhorou, né? E, principalmente comparar com o Ceará, dá pena do Ceará, né? Em compensação, o cearense, ele dá show em vender o estado dele, né? Em vender e no empreendedorismo de uma maneira geral, Eu né? brinco muito que se o Macapá fosse habitado por cearense, aquilo ali ia ser a 8ª maravilha do mundo, que é bonito demais o Macapá. É gostoso, certo? é gostoso. Tu quer ver outro exemplo? Que atrasa o turismo? Para você sair ali do Macapá para Barra Grande, são 46 quilômetros. E tão pertinho que você vê, né? Em todo lugar do Nordeste tem uma balsazinha que cabe 6 carros. Atravessa. Certo? Não pode passar, na minha opinião, não poderia passar nem ônibus, nem caminhão. Só carro pequeno. Carro pequeno e moto, certo? Quadriciclo, etc. O TV, tá? Mas isso não é para frente. Por que é que não é para frente? Não, eu já ouvi falar, não sei se é verdade. Não, porque tem os ambientalistas que falam que vai agredir. Ele quer dizer que só agride no Piauí? Na divisa do Ceará não agride, na divisa de Pernambuco com Alagoas não agride, na divisa da Paraíba com Pernambuco não agride, na divisa do Rio de Janeiro e etc. não agride, é só no Piauí que agride. A gente tem que acabar com isso. Moço, não existe progresso. Entrava muito o progresso. Não existe desenvolvimento sem que os dois andem lado a lado. Desenvolvimento, progresso com o ambiente. A gente tem que degradar o mínimo possível o ambiente. Mas qualquer mexida em qualquer lugar do mundo vai mexer com o meio ambiente. Não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. Né? Bom, você é do ramo de gastronomia. Eu queria que você me dissesse, o Piauí está bem servido nessa área, sobretudo, incluindo também o litoral? Tá, eu vou me considerar um pouco mais em Teresina, tá certo? Sim. Teresina, ela é muito bem servida de gastronomia, né? Tem muitas boas casas, né? E como a gente não tem praia aqui na capital... A nossa praia é um bom restaurante. A nossa praia é um bar e restaurante. Então, a gente tem uma concorrência muito acima, por exemplo. Nós temos negócio em São Luís. E a concorrência, certo? Mesmo São Luís sendo mais pujante economicamente, mas a concorrência aqui é muito maior que em São Luís. Por quê? Porque a gente não tem outra opção. Você sai de casa, é para um bar, para casa de um amigo ou para um restaurante. O restaurante em São Luís, eu morei em São Luís. Em São Luís, o restaurante depende muito mais do turista do que do ludovicense, né? Exatamente, muito mais, certo? Vou te dar um exemplo. Eu já, inclusive, comecei a conversar com as autoridades. Por que é que nós não fazemos um local de turismo à beira do Rio Poti? Você pegaria da ponte da Frei Serafim até a ponte da Primavera e você transformar aquilo ali como qualquer cidade do mundo, onde tem rio cortando uma cidade, o europeu e o americano fazem aquilo virar um paraíso. É verdade. Certo? Aí aqui não pode... Aqui no Brasil já tem algumas experiências muito parecidas com essa, mas aqui é complicado. Vou dar um exemplo da minha cidade, Recife. O prefeito fez ano passado, no rio Capibaribe, certo? Bem na região ali da Madalena, Torre, Graças, ele fez um deck que deve ter uns 5 quilômetros de extensão,
virou point da cidade, virou local de todo mundo correr, andar, menino pequeno andar de bicicleta. Ele não degradou, acredito que muito pouca coisa, certo? Ele não construiu nada de cimento, ele fez tudo com ferro, certo? Madeira. Ou madeira, certo? Então, tá lá, virou um atrativo. Quem vai em Recife hoje, o recifense tem orgulho de levar a pessoa de fora para mostrar essa grandiosa obra, né? E a gente tem aqui 2 rios, a gente é privilegiadíssimo, né? 2 rios, e a gente não usa para absolutamente nada. Mais uma ideia aí no teu projeto, caberia também um flutuante, né? Sim, você tem um flutuante lá, em Floriano, que a gente teve lá, né? Você estava com a gente. Isso. Porra, o flutuante lá deu o atual proprietário, ele deu uma roupagem nova ao flutuante que ficou maravilhoso. Diga-se de passagem, aquele flutuante, não aquele, mas flutuante em Floriano é uma coisa muito antiga, mas que foi revitalizado, que foi modernizado. Eu acho que caberia um flutuante aqui, mas eu sou assim, eu sou mais romântico e gosto muito da água. Então, eu faria ele no meio do rio. Sim. Ia ter uma passarelazinha de madeira bonitinha para todo mundo chegar lá. Mas não na beira do rio. Como aquele lá, né? No meio do rio, para você se sentir dentro d'água. Você olhar para todos os lados, tem água. É verdade. Entendeu? É a única coisa que eu acho que devia mudar num flutuante. Mas você falou aí no Maranhão, falou em São Luís, você já empreende lá há bastante tempo e ampliou, né? Anos, ampliou. Foi para ampliamos agora para Imperatriz. Fomos para o interior. Eu chamo interior, mas na realidade, quem não conhece Imperatriz, vá conhecer, que vai se espantar. Olha, é uma loucura. O comércio lá é maior que o daqui. Olha, eu tive em Imperatriz a primeira vez pelo Grupo Claudino. Eu fui garoto de propaganda do aniversário do Paraíba, acho que no ano de 91. E eu fui para lá, fiz cinco mídias, 5 propagandas lá, VTs no Grupo Claudino. E depois eu fui voltando. E cada vez que eu volto, eu me surpreendo com a cidade. É um negócio... Aquela outra pertinho ali... A Sailândia. A Sailândia. É outra A primeira vez que eu fui, eu digo, não é possível que o Grupo Claudino vai botar uma loja aqui. Meu amigo, lá virou uma loucura. Vou dizer, sem medo de errar. Quem tem vontade de crescer seus negócios, seja em qualquer ramo, vá visitar 3 cidades do Maranhão. Imperatriz, Açailândia e Balsas. Balsas também. Certo? Estou dizendo isso porque Balsas eu tive recentemente Balsas nelas. Por conta também do agronegócio que explodiu outra lá. Outra cidade que eu não conheço ainda, infelizmente, mas devo conhecer, se Deus quiser, esse ano que entra, é a parte do Piauí, do Suí e outras cidades ali perto que estão ficando também pujantes, né, economicamente, em função muito do agro, né? Mas como você falou, essa região, eles chamam lá no Maranhão de região tocantina, né? Exatamente. A região tocantina, que é Imperatriz, tem aquela outra lá, o Estreito ali. Você nem parece estar no Maranhão. Essa que é a verdade, porque as pessoas, elas têm a fisionomia de realmente de sulista, mas sulista vindo da Alemanha, vindo da, sabe? Você vê muito paranaense, você vê muita gente, muito catarinense, vê muito gaúcho, né? E o pessoal de Tocantins e do Goiás também. Então é completamente diferente do outro Maranhão que eu conhecia mais. Imperatriz, né? É um grande entreposto ali entre esses estados, Pará, Tocantins, né? Como eu vou muito a São Luís, há pelo menos 15 anos, então eu conhecia muito bem essa Teresina, São Luís, entendeu? Essa rota. Mas essa rota é completamente diferente. Completamente. Lá é mais pulsante. Para não dizer que não tem nada, o Maranhão levou a nossa Heineken, que era para ser aqui, né? Sim. E mais uma vez o Estado perdeu. Né? Perdeu a skin na época também, né? Então. Bom, e vamos falar agora um pouquinho sobre o movimento Empreender Piauí. Vamos. Você já está à frente aí, vai fazer 2 anos, né? Não. Vai fazer. Janeiro faz 2 anos. Janeiro faz 2 anos. Eu queria que você fizesse um balanço da sua gestão, como é que a gente acompanha de perto, vê os eventos que o Move promove, sobretudo aquele lá de Floriano, que foi maravilhoso. E a gente fica na expectativa, vai ter mais um? Vamos ter vários. A gente está programando para 2026
ter um outro MOVE, com um olhar muito mais para as necessidades dos empreendedores e dos colaboradores dos empreendedores. Então, a ideia é estar constantemente ofertando reciclagens, cursos, né, profissionalizantes e cursos também para o empreendedor. Essa é a ideia para 2026, né? E, evidentemente, paralelo a isso, pelo menos uma vez por mês, você conseguir trazer alguém bom em alguma área, ou pegar na cidade alguém bom de uma determinada para fazer uma palestra para quem se interessar. Essa é a ideia. A gente tem feito isso ao longo desse ano, mas de uma forma, na minha concepção, ainda embrionária, pequena. Eu acho que o MOVE é tão grande e é tão repleto de ilustres empreendedores e empresários que precisa ter essa manutenção mensal ou semanal. Muita gente não consegue entender a dimensão que representa o movimento Empreender Piauí. Ele não é só um movimento de empresários, ele é o movimento de empresários. Ele consegue agregar na sua própria formação, na sua origem, os empresários da indústria, do setor de serviço, do comércio, do agro. Né? Então, todos fazem parte do movimento Empreender Piauí. Nós temos do menor aos maiores grupos do Estado dentro do MOVE. É o pequeno, médio e o grande, né? Eu me sinto muito privilegiado de ter tido a oportunidade de ficar à frente do movimento nesse meu mandato, que ainda bem é único, que a gente precisa ter sempre renovação. Renovando sempre. Bom, você falou aí dos eventos, e eu sei que tem um evento grande, que é uma palestra, que vem uma figura de expressão nacional, um ex-ministro de Estado, que tem muita afeição com a questão ambiental, que conhece o Brasil e que tem circulado pelo meio corporativo, conversando, palestrando, que é Aldo Rebelo. Exato. Quando é que é essa palestra? Vamos lá, o Aldo vai palestrar para nós, né? É uma iniciativa do MOVE e do CIEP, né? O Marcelo Medeiros, presidente do CIEP, é nosso diretor do MOVE. Que parceria, Marcelo e Marcelino. Marcelo e Marcelino. Vai dar a dupla sertaneja. Vai sim. E foi uma coisa assim, bem natural. Nós fomos a São Luís, a convite do presidente da CIEMA, lá, né? Centro de Indústria do Maranhão. Que teve aqui no evento, na posse do Marcelo. E é nosso sócio nas cartas que a gente tem lá em São Luís. Sim. Então, nós fomos e era um evento grande, e ao final do evento teria uma palestra do Aldo Rebelo, que pra gente foi uma enorme e grata surpresa. Né? Ele é muito bom. Ele é muito preparado, ele conhece esse Brasil como poucos, né? E assim, eu acho muito interessante que o Aldo, ele era aquele PC do B de raiz, certo? Era há anos atrás, hoje não é mais, mas anos atrás, o PCdoB era muito mais esquerdista do extremo do que o PT, do que o PSOL. Era, né? O partidão. Foi-se o martelo, né? Hoje você vê um PCdoB muito mais light em relação ao que era. Né? Não estou desfazendo a característica do PCdoB. Mas o Aldo, ele foi ministro do esporte, ministro da Ciência e Tecnologia e ministro do Meio Ambiente. Da Defesa. Da Defesa também. Da Defesa. Certo? O cara que tem 6 mandatos de deputado federal, foi presidente da Câmara, certo? Então esse cara tem muita bagagem. E o mais interessante que eu acho é que esse cidadão, ele foi da esquerda, certo? E ele fala muito isso, né? Que começou a haver tanta coisa em desacordo para o desenvolvimento do país, que ele começou a se incomodar demais. E ele dá exemplos maravilhosos. Né? Não vou adiantar para que todo mundo possa ir na palestra, que é no próximo dia 26, de hoje a 8, quarta-feira. Onde? Vai ser a partir das 17h15, no Sesc Cajuína, no Espaço Cinema, que é um auditório para 130 pessoas. Né? Eu espero lotar ele. E quem vai poder participar? Os associados do MOVE,
né? Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, os associados do MOVE, os associados do CIEP, né? E espero que não precise buscar mais pessoas, né? Eu acredito que dentro do MOVE e dentro do CIEP, 120 pessoas sejam fáceis de se levar para um evento dessa magnitude, certo? Eu estou falando porque eu assisti essa palestra, que é o Quinto Movimento, inclusive é um livro dele. Esse Quinto Movimento foi uma descoberta dele nessa transição dele de governo, de ministro e sempre pela esquerda, né? Foi a descoberta dele de que ele começou a se sentir incomodado, né? Com muitos desmandos e muita falta de planejamento, certo? Então, ele dá exemplos ótimos, que a gente olha assim e diz, rapaz, é tudo que eu penso. Entendeu? Eu tenho acompanhado alguns vídeos e ele é muito presente nas redes sociais, fazendo recorte dessas falas dele, e ele tem umas sacadas assim impressionantes. Ele diz coisas que, como é que eu não tinha visto isso, né? Exatamente. Por que eu não tive esse olhar sobre esse assunto, né? Aí, Papai do Céu é tão bom com a gente, comigo e com o Marcelo, que quando acabou a palestra, né, lá era para ter ensinado 8 horas, foi começar às 9h30 da noite. Então já atrasou muito e algumas pessoas foram embora, devido ter algum compromisso. Mesmo assim não tirou brilhantismo nenhum, ainda tinha muita gente. Quando acabou a palestra, né, eu estava mais maravilhado do que eu já tinha ouvido falar dele, porque eu estava vendo ele ao vivo e ele dizia muitas coisas interessantes, assim como você falou. Aí ele veio falar com o Cláudio, que é meu sócio, que é o presidente do CIEMA lá. Cláudio, e agora? Vamos para onde? Aí o Cláudio disse, não, nós temos um jantar aqui mesmo no espaço lá do Sebrae, que é tipo um centro de convenções de Sebrae lá. Aí eu digo, ô Cláudio, eu não vi que ele estava atrás de mim. Aí eu digo, ô Cláudio, eu não vou não, eu vou lá para um restaurante nosso, que eu quero sossego. Eu não, tinha muita gente para esse jantar, eu pensei que eu não ia ter a oportunidade de conversar com o Aldo, porque eu queria convidá-lo para fazer uma palestra aqui no Piauí, em Teresina. Aí ele estava atrás de mim e ele disse, não, eu vou com você, eu não quero ficar aqui não, eu estou cansado de ver gente. Eu achei tão legal, e assim, a espontaneidade dele. Ele disse, Cláudio, vamos, quem é senhor? Aí ele me apresentou, aí ele disse, pois vamos com ele. Qual é o restaurante? Aí eu disse lá o nome, aí ele disse... Mas pode dizer o nome, faça uma propaganda aí. É o Tasquinha Ferreira, que é uma casa bem mais portuguesa, e ele estava doido para comer, que ele tinha comido uma lasanha de bacalhau. E ele ficou louco, ele tinha ido, acho que um mês antes, conhecer lá as coisas do Maranhão, e foi convidado ele para fazer a palestra, e tinham levado ele lá e ele tinha comido essa lasanha de bacalhau. Então ele disse, é lá? Ah, pois agora que eu vou mesmo. E fomos um grupo muito restrito, não deu 10 pessoas. Então puderam conversar à vontade, Não, conversamos, ele é muito simpático, certo? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Aldo Rebelo quando ele era ministro. Ministro, salvo engano, do Meio Ambiente, aqui na TV Meu Norte. Eu trabalhei na Meu Norte em 2001. Não, 2001. Ele era ministro do Meio Ambiente. E ele veio aqui e eu entrevistei lá. Nesse programa de meio-dia, eu não lembro como era o nome do programa, porque ele mudou tanto de nome. Não sei se era programa programa Jornal do Piauí, alguma coisa assim. Eu achei ele assim, ele é uma cabeça pensante. Ele conhece o Brasil. Conhece. E acho que em profundidade. Acho que ele precisa, né? Ele precisa, ou as elites precisam aproveitar melhor ele em prol do desenvolvimento do Brasil, certo? Quem for assistir, eu acredito que vai sair com essa mesma visão que eu saí, né? É um cara que tem noção, e uma noção muito, não é de direita, nem é de esquerda, noção clara, objetiva de Brasil. De Brasil. O país está errado aqui com o Marcelino, está errado aqui com o governador, está errado com o prefeito, bora fazer assim, assim, por que não tenta assim, assim, assim? Eu gosto desse tipo de atitude. Só reclamar não resolve. Reclamar, todo mundo reclama. Você tem que reclamar e tentar apontar alguma solução, né? Ou mais de uma solução. E ele é muito assim, ele é muito objetivo. Ele diz que eu estou mal vestido,
Aí ele já dá o exemplo. Rapaz, se você ficar melhor assim, entendeu? Eu estou no linguajar coloquial, para que todo mundo entenda bem fácil. Claro. Mas é mais ou menos isso aí. Então vamos só relembrar aqui. Aldo Rebelo, no Piauí, a convite do MOVE e do CIEP, no dia 26 de novembro. Na próxima quarta-feira, no Sesc Cajuína, ali ao lado do Teresina Shopping. E você que é filiado ao MOVE e também ao CIEP, não pode faltar, né? Não, de forma alguma. É um evento que vale a pena participar, né? Todo mundo com certeza sairá com a cabeça mais leve, sabe? Aquele sentimento de que ouviu coisas boas, interessantes, positivas. Marcelino, você sabe que nosso tempo está curto, mas, sem problema. Mas você é o dono da casa, ninguém pode expulsar assim, não. Pode não. Marcelino, você é pernambucano do Recife. Recifense. Né? Recifense. Mas já está no Piauí há 35 anos. Há 35 anos. Então já é piauiense também. Casei com uma piauiense há 38. Olha aí, já é piauiense também. E você acompanha, lógico, como empreendedor, como morador dessa terra, a política e o desenvolvimento do Estado. Eu queria que você fizesse aqui uma avaliação sobre como é que você acompanhou esses últimos 35 anos de Piauí. Vamos lá. O Piauí, por que é que eu vim morar no Piauí? Porque eu conheci minha esposa em Recife, que ela e os irmãos fizeram lá, faculdade, né? Estudavam segundo e terceiro ano de científico e todos fizeram faculdade lá. E na época a gente foi quando ela se formou e eu estava quase me formando, a gente resolveu ir morar em São Paulo. E fomos embora para São Paulo, passamos 5 anos e pouco lá. Nesse período lá, a gente decidiu não ter filho, para ter a vida de São Paulo muito corrida, né? Muito. E eu trabalhava lá com vendas, eu vivia na rua, né? E eu vendia todo o ABC, eu trabalhava com transporte de carga. O ABC que você fala, as cidades que formam o ABC paulista. Todo o ABC, né? São Bernardo, São Caetano, Diadema, né? E Diadema. Certo? E fora o ABCD. Paulo, fora São Paulo e fora Guarulhos, né? Então eu rodava demais. Tinha dia em São Paulo que eu rodava 250 Vendendo quilômetros. o quê? Transporte de carga. Né? A gente fazia transporte de carga de São Paulo, Recife e vice-versa. A gente guarnecia uma fábrica da Ford que tinha em Recife. A gente levava matéria-prima para Recife, de São Paulo, e trazia de Recife para São Paulo o produto acabado, que eram todos os chicotes elétricos dos carros da Ford. Depois virou Auto Latina, aí era Ford e Volks, né? Então foi uma época muito boa, de muito aprendizado. E como eu queria passar um tempo, né, lá, minha esposa foi fazer mestrado, e eu vou acabar meu curso em São Paulo, vou sair com o diploma da USP, né? Aquelas coisas de caba novo, com muita coragem. E acabei indo. Mas com os 5 anos, a gente começou a sentir falta de ter filho. E ficava pensando, pai, filho na cidade, a gente não vai ver o filho, não. A gente sai de casa às 7 da manhã, chega às 9 da noite, esse menino vai ficar com quem? Né? Outra coisa, para você ir para um apartamento maior, precisava de mais dinheiro, ou pagar um aluguel maior. Foi pesando um bocado de coisa e a gente foi começando a analisar Recife, que era a minha cidade, e Teresina, que era a cidade de Rita, minha esposa. E chegamos à conclusão que aqui era uma cidade muito melhor de se viver e muito melhor de se empreender. Tanto na parte da minha esposa, que é fonoaudióloga, né? Na época não tinha nenhuma fonoaudióloga no Piauí com mestrado. Então, e tinha muito pouco. Era muito pouco também, muito pouco. Imagina isso há 35 anos atrás. Né? Então, e eu pensando em abrir coisas, né? Na época meu sogro já tinha uma empresa de ônibus aqui em Teresina, mas eu pensar em abrir alguma coisa, lógico que era muito mais interessante pensar em Teresina do que em Recife, que já era uma metrópole. Certo? E viemos para cá. E aí Teresina, muitas carências, né? Demais. Quando eu vim morar aqui, tinham 2 restaurantes na cidade. A maioria dos lugares que se saía era barzinho de beira de esquina, onde tivesse uma boa mangueira. Seja de dia ou de noite. Certo? Só tinha 2 restaurantes na cidade. Tu lembra os nomes? Putz.
Le Gourmet, que era ali na região hospitalar. Sim, ali, eu lembro do Le Gourmet. Le Gourmet. E tinha um aqui no Jockey, que esse aí... O Mon Bistrô, o Mon Buffet, não? Acho que é, Mon Bistrô. Mon Bistrô. Acho que é. Getúlio Silva. Tá? Então, assim, isso me fez conhecer o Piauí. Então, eu vi um Piauí ainda muito pobre, muito acanhado. Não pobre não, que pobre não, muito acanhado. Porque o Piauí, eu acredito que do Nordeste seja o estado mais bem abençoado por Deus. Aqui tem tudo que você precisa de recursos naturais. E hidroviários, e rio banhando. Então, eu ficava sem entender. E isso foi sendo modificado ao longo do tempo. E hoje, chegando hoje para a gente encerrar, você vê que o Estado hoje pensa realmente em crescer. Você vê, eu vou muito ao litoral, que eu era de Recife, uma cidade de praia. Então, sempre que eu posso, eu vou a Parnaíba, ao Coqueiro lá, que eu adoro o Coqueiro. E você não via absolutamente nada de Teresina até o Atalaia, você não via nada, não via indústria, não via nada, não via plantação de nada, certo? Hoje, você chega antes de Piripiri, você tem hoje uma grande mineradora, certo? Que já está expandindo, certo? Aí você chega em Piracuruca, de Piracuruca até Buriti dos Lopes, está lotado agora do agro. Seja com soja, seja com milho, ou seja com algodão. Coisas nunca pensadas antes. Né? 3 culturas fortes aí. Você vê o agro no Piauí, é fortíssimo, muito forte. Então, está se mostrando que o Piauí não é pobrezinho, o Piauí é viável. O que é que tem que ser feito? Investir nele. Certo? E o investimento mais barato ainda vai ser o turismo. A Europa vive de quê? De turismo, basicamente. Certo? A verdade é essa. Então, por que a gente não pode imitar? Tem que imitar. Né? Isso vai gerar riqueza para o Estado e para as cidades. Né? E eu penso muito nisso e gostaria, até o final do meu mandato, de deixar esse legado para todos nós empreendedores, de que a gente tem que participar mais ativamente das decisões, sugerindo coisas para os nossos governantes, a qualquer nível, seja municipal, estadual ou federal. Enquanto a gente for muito acanhado, eu me faço a meia-culpa. Eu acho que a gente ainda é muito acanhado de cobrar de uma forma educada, de uma forma... propositiva, né? Propositiva, apontando caminhos. Mas incisiva. Cobrar dos nossos governantes, né, seja qualquer nível, né, melhores olhares para o estado do Piauí. Aqui tem muita coisa para crescer. Eu acredito muito no estado. E é com essa mensagem positiva e esperançosa que a gente vai chegar finalmente aqui a concluir. Daria para a gente conversar o dia todo? Sem dúvida. Mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores, as empresas e instituições que nos apoiam, como por exemplo a Estrada Mob, o Senac, o Sesc, a AproSoja lá no sul do estado, Léo Madeiras, Elo Engenharia, o Movimento Empreender Piauí, a Automaster, a Pneubec, a Hotsat, também a Socimol, Pax União, SESI, Senai e Centro das Indústrias do Estado do Piauí. Se você recebeu esse link e ainda não é inscrito no nosso canal, no Move TV Web no YouTube, você faz essa inscrição agora, é fácil, é só apertar aí, aperta também aí o sininho para receber as nossas notificações e joga essa entrevista para o mundo. Essa entrevista não gosto de falar isso, esse bate-papo, essa conversa. Posso só complementar uma informação importante? Pode. No WhatsApp do Move, né, já tem uma relação aberta para as pessoas se inscreverem. A inscrição lá online, certo? né? Então, acredito que o Marcelo vai fazer a mesma coisa no WhatsApp do CIEP, tá? Então, a forma das pessoas dizerem que quer confirmar a participação no próximo dia 26 no próprio WhatsApp do MOVE, tem uma relação que já passou de 20 pessoas, se não me engano, tá? Basicamente isso que eu queria lhe dizer. Perfeito, e chegamos ao final. Tá bom, muito bom. Você vai voltar aqui de novo para a gente continuar falando. Não, a hora que você precisar, tiver uma cadeira vaga aqui que não é fácil, né?
Vai voltar, com certeza. Gente, você já Bom sabe, dia a todos. toda semana nós temos esse encontro, né? Através do nosso podcast, que é o Business Cast. Então, até semana que vem. Valeu, Marcelino. Obrigado, amigo. Valeu.